Vale de Inon. Então aqui no mapa, ó, esse é o Vale de Inon, tá? Esse cercadinho aqui, ó, que é aquele mosteiro ali, é o campo de Aceldama, que foi comprado com as 30 moedas de prata. O preço de traição de Jesus é aquele campo que era local de sacrifício, de enforcamento, apedrejamento, né? E Judas se enforcou. A árvorezinha está na frente, se você pegar de lado, você vai ver que tem uma ribanceira, né? E as árvorezinhas aqui são oliveira ou pinos. Então ele realmente se enforcou e a árvore quebrou, não aguentou o peso e ele se esborrachou nas pedras. Um evangelho fala que ele se esborrachou nas pedras, o outro fala que ele se enforcou. Os dois estão certos. Certo? Então, nós temos aí o campo de Aceldama, hoje é o monastério de Santo Onofre. Daqui dá pra você ver. A da ribanceira que ele tá falando, provavelmente foi ali. Aquelas árvores ali, né? Que ele se enforcou e caiu. Aham. So why that's significant is because even during the time of David Aonde ficou o túmulo de Caifás. O que isso aqui nos traz? Que aqui onde nós estamos era o local da casa do sumo sacerdote. Tumba da casa de Caifás. Tá? A casa é de Caifás e a tumba está na casa de Caifás, lá em cima do morro. Isso aqui é falso, né? Bem, Primeiro porque tem mesa de madeira e na época não era mesa assim, né? E aqui tem alguns, né, símbolos, né? Jesus dizendo, antes de que o galo cante, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, né? Não é o galo que vai cantar 3 vezes, né? Tinha saída da casa para o local. A tradição diz que o sumo sacerdote ficava lá em cima, ele nunca descia, tá? Então o sumo sacerdote saía ali. Tem um buraco aqui, olha, que o comandante da guarda gritava lá para baixo, nas celas, para os guardas, tragam o prisioneiro Jesus. Aí eles subiam com o prisioneiro só podia chegar onde está essa pedra aqui, ó, tá? A 10 passos do sumo sacerdote, realmente. Ele não podia estar, ele não podia chegar 9 passos perto do sumo sacerdote, nem 9 nem 5. Tinha que ficar distante do sumo sacerdote, qualquer prisioneiro, 10 passos. Só que nunca no mesmo nível. O sumo sacerdote lá em cima e quem ia ser julgado aqui embaixo, cercado de guardas. Então a tradição diz que Jesus estava nessa pedra, né, aqui cercado com os guardas, e Caifás Anás, né, que João diz, o Evangelho de João diz que ele foi trazido primeiro para Anás, porque Anás morava na casa do sumo sacerdote. Depois ele manda chamar Caifás no meio da madrugada e já fala para Caifás o que ele já decidiu. E só apresenta para o Sinédrio ao amanhecer, tipo 4h30, 5 horas da manhã. Né? Mas primeiro eles resolvem tudo entre os dois, para depois já dar o veredito para o Sinédrio só concorda, já daqui já levam para Pilatos, né? E de Pilatos para Herodes, de Herodes volta para Pilatos e já faz a sequência do que eles queriam, né? Depósito de água, cela, então nós temos aqui, por exemplo, o local para sujar os... Olha, chegue mais. Só para te colocar as fotos. Chegue mais. Tá vendo aqui? O prisioneiro era amarrado aqui, pés e mãos, tá? Um local. Ou lá na pedra. Também tem na parede local para amarrar o prisioneiro. O carrasco normalmente ficava aqui com o azarrogue, várias cordas, com pedacinhos de pedra, ferro, vidro, tudo que eles achavam pontiagudo, eles amarravam nas várias cordas que o azarrogue, né? O furo é para encher de vinagre, aqui, ali, aqui. Então, o carrasco, né, com o azarrogue, molhava no vinagre, né, ou aqui para surrar, ou aqui ou ali, né, e ele batia com um chicote de cima para baixo,
que era para as pedrinhas, os vidros, né, fincarem na carne. Quando ficava na carne, ele puxava rasgando. Eram 40 chicotadas menos uma, né, porque o máximo que um ser humano aguentava era 40 chicotadas. Depois da 40ª chicotada, o prisioneiro podia morrer. E se ele morresse, o carrasco ia para o lugar dele. Então, ele deu 41, 42, e o máximo que um ser humano, homem forte, aguenta é 40, né? Então, se ele morresse, o carrasco ia para lá. Então, nenhum carrasco dava 40, ele sempre dava 39. Caso ele tivesse errado uma, ele nunca tinha dado 41, sempre deu 39 ou 40. Tá? E era jogado nesta cela. A única entrada e saída dessa cela era este buraco, essa janela. E lógico, os soldados com maior carinho traziam o prisioneiro até aqui, botavam em cima do lençol de uma rede, né? Todo mundo junto com aquele carinho todo, né? Bate com as costelas dele aqui, encaixa ali embaixo, vai de qualquer jeito, empurra e largava as cordas com a rede ou o lençol até bater. Quando ele escutava bater lá embaixo, ele parava. Imagina o carinho dos soldados. Para matar logo antes. Exatamente. Tá? Aquela porta é moderna, é de agora, para a gente poder dar volta lá dentro. Fundo aí. Muito fundo. Então, única porta de entrada e saída É por aqui. é por aqui, Então esse é chamado lugar do flagelo. no local do flagelo. Sério. Mas tem um segundo, viu? Lá de Pilatos. De Pilatos ainda, né? Estamos aqui no primeiro local do flagelo, É que ainda que a gente... onde Jesus foi chicoteado antes da crucificação. Os prisioneiros ficavam aqui nesse local. Nós podemos sentir Sabe onde fica a mão? quão difícil era. Subia a rua, você estava, o outro que a gente não foto daí para cá. Aqui estamos no local onde os corpos caíram. Nós queremos tirar foto daquele local. E aqui, ó, na pedra, tomamos uma cabeça. Aqui eram alguns túmulos dos presos que eram chicotados e morriam e já ficavam aqui mesmo. Mas como tudo pedra, o banho de purificação é do lado do... Então nós temos que ver ali, uma escadinha, e ali um túmulo, outro túmulo. Lá uma cisterna. Então você tem uma mistura de cisternas, depósito de água, lá, captação de água, tá vendo lá? Aí o cavado na pedra, que é para captar água para dentro da cisterna. Uma mistura de cisterna com túmulo, com... E aqui tem um grande sistema de água, que é a cisterna aqui, ela é muito grande, a água é muito importante. E eu, aqui na casa do sumo sacerdote precisava de muita água. Tudo isso aqui é cisterna do depósito de água, né? Então, mas o interessante é você ver os túmulos ali. Aquilo é túmulo de verdade. Não é cisterna, compridinho é túmulo. Vi aqui uma escadaria, ó, essa escadaria é original da época de Jesus. Isso aqui é uma avenida. Se você não entrasse lá daquele lado pela Porta das Ovelhas, tinha que entrar aqui pela Porta do Tanque de Siloé. Todo mundo passava aqui, né, do lado da casa do sumo sacerdote, ele ficava só da licença, só vigiando a vida de todo mundo. Todo mundo tinha que passar em frente à casa do sumo sacerdote, subindo, entrando e saindo da cidade, né? Porque era a única porta existente em todo esse trecho, até lá depois do templo. Só tinha aqui ou a Porta das Ovelhas do outro lado, né? Olha, estamos aqui próximo à Porta de Siloé, essa parte baixa de Jerusalém. A Porta das Ovelhas ficava lá em cima, após o templo. Mas aqui ficava a Porta de Siloé, uma entrada da cidade e saída. Aqui estão as casas do Templo de Jesus, a rua do Templo de Jesus, as pedras, as escadarias. E aqui em cima nós temos a casa de Anás, onde Jesus foi julgado. Está ali os servos, o galo, a fogueira.
simbolizada ali naquela estátua, mostrando o lugar do julgamento de Jesus. Quando foi julgado, tá ali, lá, a casa de todo mundo está lotada, os quartos estão todos lotados. E aí alguns dos parentes dizem, ó, Mostrando o lugar do julgamento de Jesus. Chegando agora na tumba do rei Davi. que era uma praça, isso aqui era um prédio público. Quando o rei Davi morreu, puseram o sarcófago dele com a coroa, a espada, o escudo, os soldados de honra, né, ao lado daquele sarcófago enorme, e ficou anos em exposição porque o povo vinha de longe para honrar o rei Davi. Depois que ele morreu, ele ficou em exposição aí, muito tempo aquele sarcófago, com todas as suas armas, coroa, tudo ali exposto, né, e os soldados de honra. Então isso era um prédio público e depois que ele foi retirado daqui, ele foi levado e enterrado lá na cidadela de Davi, onde nós tivemos a gravação do vídeo. Né? Então ele foi enterrado lá. Mas aqui ele permaneceu por mais de um ano, com certeza, para exposição para as pessoas que vinham honrar. E aí o que nós temos de interessante? O cenáculo, o aposento alto, era no prédio grudado a este prédio público. Então o cenáculo é aqui em cima. Né? Então o local do túmulo de Jesus exposto no prédio público identifica a posição do cenáculo. E o cenáculo identifica a posição do local do túmulo de Davi que ficou exposto muitos anos. Aqui fica a estátua do rei Davi. A tumba que acabamos de visitar não pode ser fotografada, mas aqui tem essa estátua registrando. Bom, gente, estamos aqui em Jerusalém e acabamos de visitar o local da tumba, mas ele não está aí, Davi, né? Ele passou um tempo aqui e logo depois foi levado até a cidadela de Davi. E aqui nós temos essa estátua, né, do rei Davi, e aí nos faz lembrar do hino Quero te louvar, minha alma cante, Senhor, em adoração, de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Davi tocando a sua harpa. Chegamos aqui agora em um local muito importante para nós que somos pentecostais, o lugar onde o Espírito Santo desceu, né, no dia do Pentecostes. Estamos aqui no cenáculo e aqui nós podemos ver, né, muita coisa que ainda está intacta daquela época. E ali em cima, fica a entrada, né, do cenáculo. Mas hoje, de sábado, chamado de Sabá, então os judeus fecham esse local e aí nós não podemos entrar. Mas aqui está registrado. Ali nós podemos ver o cenáculo de fora. Ele não almoça em nenhum momento. Olha, irmãos, estamos aqui na Rua do Cenáculo, onde aconteceu a descida do Espírito Santo. Olha o cenáculo lá em cima, onde os discípulos ficaram lá 10 dias esperando a descida do Espírito Santo. Um lugar muito interessante para a nossa história pentecostal. Aí. Estamos aqui na porta de Sião. Todas as marcas que você está vendo é de bala, de tiro. Essa foi uma das principais portas na Guerra dos 6 Dias, na tomada de Jerusalém. Quando aquele exército que subiu a estrada, eles vieram, tomaram todo o bairro aqui, toda esse lado da cidade. O exército chegaram aqui, só que
a força árabe palestina se concentrou, né, a jordaniana, nesse portão e apesar de Israel atirar muito, não estava conseguindo passar. E aí ficou um entrave aqui, né, um tiroteio muito bravo, morrendo muita gente, mas estava difícil de passar. E aí um comandante paraquedista pega um grupo de paraquedistas, salta lá na Porta das Ovelhas, Porta dos Leões. Ele salta com um grupo de paraquedistas. Tinha poucos árabes defendendo aquela porta. Aí ele toma de assalto a Porta dos Leões, né, mata os soldados, invade, vem por dentro da cidade. Não tinha muita gente daquele lado, né? E aí eles vêm e tomam o muro, né? Era um general comandante dos paraquedistas, o general. E aí, inclusive, o general dá ordem para subir e tomar a esplanada da mesquita. Aqui estamos na Porta das Ovelhas, Porta do Sacrifício, por onde Jesus entrou para a Via Dolorosa. Estamos chegando agora no tanque Betesda, junto à Porta das Ovelhas, como diz a Bíblia em João capítulo 5. Nós vamos entrar agora para conhecer os alpendres, os 5 alpendres de Salomão, onde se encontrava o paralítico. Chegamos agora ao tanque de Betesda. Vamos entrar aqui. Aqui fica a igreja. Momento de emoção agora, chegamos no tanque de Betesda, lugar de milagre, não é? Aqui nós podemos ver a história dos paralíticos que ficavam ali embaixo, esperando o movimento das águas para serem curados. E aí Jesus encontrou aquele paralítico de 38 anos e curou, não é? Ele curou e operou um milagre. E nós aqui podemos contemplar, não é, esse lugar de milagres, de bênçãos, onde o Senhor curou doentes e paralíticos. Nosso Deus é poderoso. Segundo a tradição católica, e até o que vocês vão ter no prospecto, os 5 alpendres são aqui, tá? Sendo que o alpendre onde estavam os paralíticos é aquela parte coberta lá no fundo, ok? E dentro do local dos alpendres nós temos igrejas, templos pagãos, como o templo de Sérapis aqui, né? Do 3º século, e ali é outra igreja, construíram um monte de igreja aqui dentro, ok? Isso é o que diz a tradição católica e os prospectos. Bom, agora vamos para o que eu penso. Isso aqui é uma fonte de água, e há um lençol freático aqui, né? Brotando água, não é somente uma cisterna, somente um depósito de água. Havia uma fonte e essa fonte de água daqui servia o templo. Os sacerdotes usavam a água daqui para o templo. Então o que é que nós temos? Uma fonte de água com água limpa nesse nível. O tanque foi cavado por um dos reis, né? Ezequias, eu não lembro exatamente, mas foi cavado por um dos reis. Aí quando, a minha maneira de pensar, quando esse nível de água estava cheio, e lógico, ninguém ia lavar ovelhas, né, cabritos, boi na água onde se ia beber. Ninguém ia lavar paralítico, manco, sei lá, leproso na água que ia beber. Então eu discordo completamente que enfermo ou ovelhas, cabritos, bois estivessem nesse nível da água. Aqui era água limpa para beber. Pastor, dá uma olhada ali, tá vendo a rampa? Ok. Nós temos comprovadamente 5 níveis de depósito de água aqui que nós vamos descer para ver, tá bom? Então, quando enchia o primeiro nível, ele chegava ali e fazia a rampa e nós vamos lá naquela beirada para você ver que essa descida d'água tinha continuação lá para baixo. Todos esses milagres tinham relação com alguma festa. Vamos olhar aqui como era o local. Vocês podem ver aqui. E aí como era, pastor? Eles desciam escadas e ficavam... A água vinha no primeiro nível, descia para o segundo, aqui é o terceiro nível. Daqui, de alguma maneira,
ele tinha escoamento porque eles refizeram, tá vendo? O cimento em volta, ficou só um depósito. Mas aqui tinha saída para a água descer para o 4º nível e lá no fundo, né, que nós vamos ver no final, é que era o 5º nível, aonde ficavam os paralíticos, né? Era um lugar aberto, e onde tem escadaria, onde a água chegava, subia, e eles tinham que descer a rampa, a escadaria, para poder chegar na água quando o anjo mexia a água, né? Nos níveis 1º, 2º, 3º nível é água limpa, que era para ser usada no templo, era muito necessário água para o templo, né? Aqui no tanque de Betesda, onde ficavam os paralíticos, eles desciam toda essa rampa, desciam mais essas escadas aqui, e ali eles esperavam pelo milagre. É que nem as pessoas. Tanque de Betesda, lugar onde o anjo movimentava as águas e os enfermos eram curados.